Deus, olhamos meus problemas, e eu não terei. Com Jesus eu vou, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos a videira, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que na terra escurecer. Oh, oh, a quem pensar em Deus, eu sei que tudo posso viver. Por quê? É Ele que me fortalece, eu não vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas seu filho responde. Deus sabe tudo que eu preciso pra se sentir minha paz. Eu canto meu coração, ainda que a lua adormeça, e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Você está além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, já que na terra escurecer. Oh, oh, a minha pensar em Deus, eu sei que tudo posso viver. Por quê? Me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu vou seguir com fé, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. As alturas seu filho de Deus. Amém. Estamos pregando no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos para o capítulo de número 2, finalzinho. Semana passada nós pregamos aqui no capítulo 2 e agora vamos encerrar esse capítulo 2. No próximo domingo vamos partir para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que sai de uma campanha de avivamento que nós acabamos de sair, esse livro da Bíblia é um livro para a gente agora meditar, aprender, aprofundar do que o que é o verdadeiro avivamento, como preparar o caminho para o avivamento, o que é capaz de acontecer quando o avivamento do Senhor vem sobre o povo dele. Então hoje nós vamos nos deter aqui nos versículos 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor aplique essa porção da palavra em nossos corações, amém? Vamos orar pedindo a Deus que nós estejamos aqui com o coração, com a vida aberta, que nós estejamos aqui preparados para receber essa palavra de Deus. Peça a Deus agora que essa palavra fale no teu coração, na tua vida. Peça a Deus que essa palavra dele agora possa produzir frutos no teu coração, na tua vida.
Senhor Deus, esse é o nosso desejo, de recebermos agora com alegria a Tua palavra, como esses irmãos mencionados no texto receberam. E também o nosso desejo é que todas as transformações que a Tua palavra fez na vida deles, possa fazer na nossa. Meu Deus, então agora, nós te pedimos que o Senhor nos capacite para pregar a palavra na unção do Teu Espírito. Que aqui neste lugar, a unção e a graça do Senhor possa estar presente de uma forma muito real. E que todos nós sejamos crescidos, amadurecidos, edificados, transformados pela Tua palavra. A Tua aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui pregando essa série de mensagens e vamos ter temas diferentes aos domingos, mas o nosso olhar maior é para transformados e transformadores. Nós vamos ver nesse livro que o Espírito Santo transforma. E aqueles que são transformados pelo Espírito Santo são agentes de transformação. Levam outros também a serem transformados. E nós já vimos nos capítulos lidos a diferença que faz o Espírito Santo na vida de um crente, na vida de uma igreja. A grande diferença que um crente faz no mundo não é pela sua cultura em si, não é pelos seus recursos em si, não é pela sua capacidade, pela sua inteligência. O que leva um crente a fazer diferença no mundo é como ele é usado pelo Espírito Santo, é como ele se permite ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, maior diferença um crente fará no mundo. E o livro de Atos é a maior evidência disso. E agora o que está acontecendo? Nós estamos aonde nesse texto? Onde nós estamos? Os crentes estavam reunidos em Jerusalém, os apóstolos e os discípulos, e Jesus mandou que eles aguardassem para serem revestidos do Espírito Santo, como já vimos nas mensagens anteriores. E eles ali no dia de Pentecostes, eles foram revestidos do Espírito de Deus, foram batizados no Espírito Santo. E ali eles puderam, coisas extraordinárias aconteceram, para que ficasse bem claro, bem demarcado, que a partir daquele momento iniciava-se o ministério do Espírito Santo para habitar em cada pessoa que cresce na palavra de Deus e no Deus da palavra. E aí então, ali muitos sinais aconteceram, foi assunto da semana passada, e ali Pedro então tomou a palavra e pregou a palavra. E depois que Pedro está pregando a palavra, muitas pessoas perguntaram: e agora o que nós vamos fazer? Depois dele pregar a palavra, o texto que pregamos semana passada diz que 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas ali se converteram a Cristo, arrependidas de seus pecados, entregaram o coração a Jesus e ali foram batizados. E então, a partir desse momento, o que aconteceu? Agora, aquela igreja, aqueles discípulos de Cristo que eram em torno de 120, agora são em torno de 3.120. Da noite para o dia, obra extraordinária do Espírito Santo. E ali agora, o que acontece com esses crentes? É isso que nós lemos hoje. O texto diz que aqueles que foram batizados, que receberam Jesus como Salvador e foram batizados, esse texto que nós lemos vai dizer o que eles passaram a fazer. O que eles passaram a desejar. O que eles passaram a se dedicar. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós experimentamos uma conversão em Cristo Jesus, quando
Pedro, pregando, disse que o fundamental para ser salvo era arrepender-se dos pecados, crer na palavra, crer em Jesus, crer que Ele morreu, ressuscitou, que foi elevado aos céus. Quando nós cremos e nos convertemos, então, algumas coisas começam a acontecer, algumas evidências começam a acontecer nas nossas vidas. E essas evidências na nossa vida vão também se somar na vida da igreja, porque nós é que formamos a igreja. E aqui então, agora esses crentes começam a evidenciar a transformação de vida deles. É interessante que quando Pedro estava pregando o sermão, se nós voltarmos um pouquinho, você fica com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, quando nós voltamos um pouquinho, Pedro disse assim: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se. Pedro estava dizendo, vocês são uma geração corrompida. Pedro estava dizendo, vocês estão numa geração corrompida. O que Pedro estava dizendo para eles é totalmente aplicável ao nosso tempo. O que Pedro estava dizendo para eles é, olha, salvem-se dessa cultura doentia. Salvem-se dessa cultura vazia que vocês estão vivendo. Nós estamos vivendo uma geração vazia. Nós estamos vivendo uma geração corrupta, corruptora, vazia, doentia. E quando Pedro, ali no encerramento do sermão, fala sobre isso, que aquelas pessoas se convertem. Agora elas são transformadas de membros de uma geração, de uma cultura doentia, membros participantes de uma cultura vazia, participantes de uma geração vazia. Eles agora são transformados pelo Evangelho. E aí o texto diz que a primeira evidência, a primeira marca que eles demonstraram que haviam se convertido a Cristo e que estavam cheios do Espírito Santo, é que eles começaram a se dedicar a algumas coisas. Se dedicar a algumas coisas. E eu vou destacar pelo menos 3. O texto bíblico diz que eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, eles se dedicaram à comunhão e eles se dedicaram à oração. Evidência clara, nítida, de quem é transformado pelo Espírito Santo, de quem teve uma experiência com Cristo de verdade. Não dá para conceber uma pessoa que diz que tem uma experiência com Cristo, que não se dedica ao ensino da palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos davam? A palavra de Deus para eles. Meus irmãos, às vezes a gente banaliza muito o que se ouve. E às vezes você pode ser tentado a dizer, eu estou cansado de ouvir a mesma coisa. Eu estou cansado de ouvir todo pastor que vai pregar dizer que nós precisamos nos dedicar à Bíblia, nos dedicar à palavra. Mas isso precisa ser enfatizado mesmo. Porque é impossível ser um bom crente em Jesus Cristo. É impossível ser um instrumento de Deus. É impossível ser cheio do Espírito Santo se não se dedicar à palavra de Deus. E eles se dedicavam, versículo 42, eles se dedicavam. A palavra é dedicar, é perseverar. Em época de Copa do Mundo, como nós estamos vivendo, como a gente vê a dedicação, né? Os atletas se dedicando. Ontem morreu um familiar muito querido, muito próximo de um jogador, foi praticamente o pai dele, era o avô, foi o pai. Ele disse, não, eu abro mão de estar lá no segundo plano para estar aqui me dedicando aos treinamentos. Nós temos que, com a palavra de Deus, ser assim, irmãos, dedicados à palavra. Aproveitar todas as oportunidades para aprender mais da palavra, para ler a palavra, para estudar a palavra. Eles se dedicavam.
dedicavam ao ensino bíblico recebido, eles tinham interesse em aprender da Bíblia. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha bem para mim. Nenhuma igreja fará diferença no mundo se não for uma igreja de crentes que aprendem a palavra. Você está aprendendo a palavra? Qual a estratégia que você está usando para aprender a palavra? A nossa igreja tem várias estratégias para que você aprenda a palavra. Nós temos aqui na igreja vários meios para que você estude a palavra. Mas você está aprendendo a palavra? Qual o teu grau de aprendizado da palavra hoje em relação a ontem? Se dedicavam em aprender. Uma igreja jamais será uma igreja relevante se ela não for composta de crentes que estejam interessados em aprender a palavra. Estava interessado. E aí, meus irmãos, quando a gente se dedica à palavra de Deus, e a dedicação à palavra, a perseverança na palavra, está incluído muitas coisas, a maneira como nós lemos a palavra, por exemplo. Não adianta ler a palavra de Deus por um desencargo de consciência, para cumprir uma tarefa religiosa, isso não resolve nada. Perseverar na palavra é ler a palavra com uma atitude espiritual, com uma atitude de fé, com necessidade de aprender a palavra, de beber a palavra. Não para cumprir uma atividade religiosa. Dedicar-se à palavra de Deus também tem a ver com manter-se fiel ao ensino da Escritura. Eu quero chamar mais uma vez a tua atenção. Nós estamos vivendo num mundo chamado pós-moderno. E eu e você que está me ouvindo, todos nós somos influenciados pelos pensamentos de época. Quem tem a minha idade viveu já em dois períodos, a modernidade e a pós-modernidade. Quando nós vivemos o período da modernidade, havia algumas características que predominavam na sociedade. Agora já são outras, porque é o pensamento pós-moderno. E uma das características do homem pós-moderno é a cultura do individualismo, a cultura do prazer. Mas você quer ser um crente em Jesus, já é, e quer ser um cristão verdadeiro, você não pode você não pode permitir que aqueles pensamentos de época que contrariam a palavra de Deus te dominem. E aí, o que acontece com o crente que se deixa dominar pela pós-modernidade? Presta atenção. Quando o crente se deixa dominar pela pós-modernidade, como é que ele lida com a Bíblia? Ele tenta moldar a Bíblia aos seus interesses. Ele tenta moldar a Bíblia à sua vida, ao seu estilo de vida. Ele tenta dar um jeitinho daqui, outro dali, para moldar a vida, a sua vida, aos seus interesses. Porque a cultura pós-moderna é assim. Mas o que acontece aqui, o que aprendemos é que o crente cheio do Espírito Santo não vai agir assim. Ele vai se manter fiel, ele não vai tentar moldar a Bíblia, ele vai deixar que a Bíblia molde a sua vida. Ouça bem o que eu estou dizendo para você nessa noite. Não fique tentando moldar a Bíblia, mas deixe a Bíblia moldar você. Tem muitas pessoas aqui na igreja que poderiam ser uma bênção muito maior do que são. Poderíamos ser crentes muito mais usados por Deus do que são. Infelizmente, como pastor, eu percebo que muitas dessas pessoas estão tentando moldar a Bíblia aos seus interesses. Não pode. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, tudo que eles aprendiam. E meus irmãos, o que está acontecendo aqui na cultura pós-moderna, a gente fica engolindo uma heresia aqui, engolindo outra heresia lá, engole uma heresia aqui, engole outra heresia lá para poder se sentir bem. Para se sentir bem, eu fico
fica engolindo heresias. Não, mas é importante. Olha, pastor, eu sei que lá naquele culto tal que eu estou indo, eu sei que tem um monte de doutrina lá que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas eu me sinto tão bem lá. É a cultura pós-moderna aplicada à vida cristã. Não dá para ficar engolindo heresia aqui, heresia ali, só para se sentir bem. Isso é moldar a Bíblia aos meus interesses. Então, aqueles homens, outra maneira de se dedicar à palavra é submeter-se à palavra. Eles eram discípulos ávidos em crescer na palavra, ávidos pela palavra. A outra dedicação deles era a comunhão. Dedicação à comunhão. Então, 3 dedicações. Primeira dedicação, dedicação à palavra. Segunda dedicação, ele se dedicava à palavra. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para falar nessa dedicação à palavra. Cuidado com os movimentos que surgem por aí. Na história da igreja sempre tivemos movimentos heréticos. Sempre. E hoje também tem muitos movimentos com o nome de evangelho e cheio de heresias. Cuidado, seja firme na palavra. Não fique engolindo heresias só para se sentir bem. Mas molde sua vida pela palavra. Segunda dedicação é que eles se dedicavam à comunhão. Essa palavra, essa semana, fez eu pensar bastante. O que é se dedicar à comunhão? Eles se dedicavam à comunhão, gente. Essa igreja, ela cresceu de forma extraordinária, ela se impactou de forma extraordinária, porque ela também se dedicava à comunhão. Ou seja, aqueles crentes entendiam que uns precisavam do outro, que é uma anormalidade um cristão querer ser cristão sozinho, que na concepção do cristianismo, na essência do cristianismo, está o relacionamento. O cristianismo é essencialmente relacional. Não tem como um crente ser uma pessoa relevante para o mundo dele, para a sociedade dele, para a família dele, para os amigos dele, se ele quiser ser um cristão isolado, um cristão sozinho. Não pode. Isso não existe. Eles se dedicavam à comunhão. Lowell Byron, que nós até já estudamos um livro dele aqui na nossa EBD há muitos anos atrás, sobre comunhão, ele diz assim: de acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos desfrutam com Deus e uns com os outros. Então, comunhão envolve esse duplo relacionamento. Meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os outros. E em virtude de quê? De serem unidos a Jesus Cristo. O que torna capaz os crentes estarem unidos uns aos outros, tão diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, origens diferentes? É que todos estão unidos em Cristo, todos estão unidos a Cristo. E quem estabelece essa relação é o Espírito Santo que habita em todo crente. Ou seja, por mais que sejamos diferentes, há duas coisas comuns a todos nós aqui, que somos crentes em Cristo. Todos estamos unidos a Cristo, todos temos o Espírito Santo. É isso que torna possível. É isso que torna possível. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais capacitado eu me torno para ter comunhão com as pessoas.
Se você quiser ter comunhão com os crentes, com os irmãos, vazio do Espírito Santo, você vai arrumar dificuldades. É possível, por quê? Porque cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Esses frutos não, esses aspectos do fruto vai se manifestando e torna possível a comunhão. Então diz o texto, continuando aqui, diz que o Espírito Santo habita unindo os crentes em Cristo, e essa relação se expressa de várias maneiras, entre as quais, ora, diversas maneiras com as quais a comunhão se manifesta: compartilhar bens, cooperar na obra do Evangelho e manter a unidade e amor entre os cristãos. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que uma pessoa que é dedicada à comunhão, primeiro, compartilha bens. Se você só retém, se você não abre a mão, se você não doa, não se doa, então você não está se dedicando à comunhão. Para se dedicar à comunhão, você precisa compartilhar bens, cooperar com a obra do Evangelho, como diz o texto que eles faziam, e manter a unidade e o amor entre os cristãos. Então, compartilhar. Compartilhar é uma palavra fundamental para que haja comunhão. Compartilhar. Coração aberto para compartilhar. Eu já falei essa frase que vou dizer aqui para vocês algumas vezes, que eu ouvi de um pregador, um pastor indiano, agora o nome dele não me vem à mente, que ele disse o seguinte: aquilo que eu dou, eu domino. Aquilo que eu não dou, isso me domina. Aquilo que eu dou, eu domino. Aquilo que eu não dou, me domina. Me domina. Zaqueu, enquanto era dominado pelo dinheiro, dominado pelo materialismo, ele, ao invés de doar, ele roubava. Quando ele se converteu a Cristo, o que aconteceu? Ele passou a ser dominado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O que ele diz? A quem eu destruí, eu vou devolver 4 vezes. Agora convertido, Zaqueu é que dominava os bens dele, não os bens que o dominavam. Comunhão envolve isso aqui, diz aqui nesse texto, nesse texto que nós lemos, que os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, distribuíam bens a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntam, participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Então, meus irmãos, prestem atenção. Eu peço a você encarecidamente que preste atenção no que eu estou te dizendo. Não basta dedicar-se à palavra, isso é fundamental, mas tem que dedicar-se a comunhão. Eu disse no início do meu sermão que esses crentes agora estavam mostrando evidências de que tinham se convertido mesmo. Quem é convertido mesmo se dedica a aprender a palavra e se dedica à comunhão. Se dedica à comunhão. Um crente cheio do Espírito Santo não vai querer ficar sozinho. Naturalmente ele vai sentir a necessidade do outro, vai buscar relacionamento significativo, relacionamento de intimidade. Mais do que um desejo, estar unido a outros irmãos é uma necessidade. Nossa, um crente em Jesus Cristo. Interessante que aqui diz o texto que eles comiam juntos. Não é? O brasileiro também gosta disso, né? O brasileiro adora. Eu tenho uma torcida lá em casa da Copa, torcida lá vai bolinha.
que a gente se reúne lá com os amigos para ver o futebol, e a gente sempre reúne e tem alguma coisa lá para a gente comer, né? Agora, é sempre assim, mas olha uma coisa, esses crentes estavam reunidos, comiam um na casa do outro, mas nunca olhavam para o cardápio. Porque o prazer deles não é o que eles estavam comendo. O maior prazer deles, eles estavam juntos compartilhando uma comida do outro. Isso é comunhão. Quando a gente começa a olhar muito para o cardápio, a comunhão não está legal não. O maior prazer é estar junto. Presta atenção se o Espírito Santo não está dizendo para você nessa noite assim, querido, querida, pare de olhar para o cardápio. E passe a valorizar o relacionamento, a comunhão com os outros irmãos. Eles participavam das reuniões, e aquelas reuniões eles comiam, e um momento era reservado para a ceia. E ali eles celebravam a ceia do Senhor com uma alegria tremenda. Eles compartilhavam o uso de bens. Claro que nós temos que aprender aqui no princípio. Não podemos fazer igual a eles, porque a realidade é outra. Ninguém aqui precisa sair daqui e botar o seu apartamento à venda. Primeiro, eles fizeram isso porque eles achavam que Jesus já ia voltar rapidinho. Segundo, é que Jerusalém não era uma cidade rica. Jerusalém não era um grande centro comercial. Jerusalém não era um dos grandes centros comerciais daquele tempo, porque ela era uma cidade pobre. Tinha muitos pobres em Jerusalém. Desses 3.000 que se converteram, muitos precisavam ficar mais tempo em Jerusalém para aprender mais, para crescerem mais. E assim, um grande grupo precisou continuar. E aí precisavam ser ajudados. No início da igreja, muitos cristãos acabaram não voltando mais e continuaram ali, fortalecendo, plantando uma nova igreja de Cristo. E todos tinham necessidade de bens. Então, eles compartilhavam. A lição fundamental aqui é compartilhar, é não reter, mas pelo espírito de doador, suprir as necessidades dos outros. Isso tem que estar no nosso entranhado, na nossa cultura. E a gente não pode querer falar, olhar para o avivamento, nós falamos tanto em avivamento, ficar pensando apenas numa comunhão, numa edificação espiritual, numa comunhão espiritual, mas nós temos que pensar em algo também prático. Prático. Como é que na prática nós podemos ter uma ação concreta? Então, primeiro, comunhão é se abrir para relacionamento significativo. Comunhão é desenvolver esses relacionamentos. Comunhão é compartilhar bem, e comunhão é cooperar com a obra de evangelização, cooperar com a obra do reino. Eles estavam todo dia cooperando. Não era algo restrito ao templo e aos domingos. Eles não iam só lá no domingo, cheguei aqui muito bem, entreguei minha oferta, estavam ali semana toda envolvidos. Eles se reuniam na casa do outro, ou significa, eles eram envolvimento de toda a vida e da vida toda com o Evangelho. Meus irmãos, prestem bem atenção, nós não vamos, como eu disse, nós não vamos dizer que nós vamos fazer como eles, porque o nosso tempo é outro, a nossa época é outra, mas o que havia ali, meus irmãos? Havia cooperação com o Evangelho, cooperação com a obra do Evangelho. Os crentes não eram apáticos nem indiferentes à obra do Evangelho. Tem crente que acha que vir aqui no culto uma vez já está fazendo muito. Eles juntos cooperavam com a obra do Evangelho. Eram crentes cooperantes. Eram crentes que se dedicavam na cooperação. Se dependesse da sua cooperação, onde estaria a igreja sua hoje? Como estaria?
uma das evidências da conversão de uma pessoa é a sua cooperação com a obra do Evangelho. Eu sei que na realidade hoje você não vai estar o dia inteiro, todo dia na igreja, nem o fato de estar na igreja que evidencia isso, eu sei disso. Mas é que onde se você tem toda a vida, e a vida toda comprometida com o Evangelho, onde quer que você esteja, você vai estar fazendo a obra do Senhor. Onde quer que esteja. Então, meus irmãos, a outra coisa que eles se dedicavam, é que eles se dedicavam à oração. Diz o texto bíblico que eles se dedicavam a essas orações, tanto no templo quanto nas casas, quando iam celebrar a ceia, no partir do pão, nas orações uns pelos outros. Todos eram participantes da comunhão de oração, pela gratidão, humildade, súplica, intercessão, porque agora não era mais uma geração vazia, porque agora não era mais uma geração perversa, como disse Pedro, não era mais uma geração vazia. Agora eles eram servos do Senhor. Agora eles tinham o Espírito Santo e agora podiam invocar o nome do Senhor. Agora podiam invocar o Pai em espírito e em verdade. Então ali se dedicavam a isso. Se dedicavam em orar. Não era uma oraçãozinha qualquer. Não era um momentozinho de oração, mas se dedicar. 3 dedicações que serão marcas na vida daqueles que realmente se converteram a Deus. Dedicação à palavra de Deus. Dedicação à comunhão. Dedicação. Veja bem. Dedicação. É você se dedicar. Não é fácil estabelecer um ambiente de comunhão. Mas agora o Espírito em nós nos capacita. O amor que será produzido nos capacita. Mas olha a sequência. A primeira dedicação foi a palavra. Sabe o que acontece? Muitas vezes aqui a gente quer se dedicar à comunhão sem se dedicar à palavra. Aí não tem base bíblica para saber como lidar com o irmão, como lidar com a irmã, como reagir. Se dedicar à comunhão, se dedique à palavra, e a palavra vai ensinar você como se dedicar à comunhão. A palavra vai te capacitar para se dedicar. Meus irmãos, deixa eu falar isso bem claro hoje aqui. Ou aqui na igreja nós temos uma comunidade de pessoas que vão se dedicar à comunhão, ou jamais vai acontecer aquilo que Jesus falou: quando vocês forem unidos, o mundo crerá que eu sou o enviado. Tem que se dedicar, meu irmão. Leva muito a sério. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, isso hoje. Leve isso muito a sério. Eu quero encerrar a minha palavra. E eles se dedicavam à cooperação do Evangelho. Ninguém, igreja, não é 1, nem 2, nem 3 que fazem as coisas acontecerem. É um monte de gente. É a igreja toda, é o grupo todo mundo cheio do Espírito Santo, querendo servir. Todo mundo cheio do Espírito Santo, querendo ser usado por Deus. E hoje eu vou parar aqui. Semana que vem eu continuo. Quando disse assim, mais uma coisa que eu vou falar para vocês hoje. Todos estavam cheios de temor. Se dedicavam à palavra. Uma pessoa realmente convertida, uma pessoa cheia do Espírito Santo, se dedica à palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se dedica à comunhão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se dedica à oração.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de temor ao Senhor. Sabe o que significa temor ao Senhor? Leva a sua fé a sério. Não brinca com a sua fé. Não brinca com o seu Deus. Ele reverência a Deus. Coloca Deus no lugar que Deus precisa estar. Um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de majestade. Nosso Deus não é uma pessoa qualquer. Ele é o soberano Senhor dos céus e da terra. Nós estamos vivendo um tempo de reverência. Nós vivemos um tempo que muita gente está brincando com Deus. E uma das maneiras de não levar Deus a sério, a fé a sério, é não honrar os compromissos com Deus. A gente faz compromisso com Deus e não honra o compromisso com Deus. Isso é falta de temor a Deus. Quando chega a época do imposto de renda, tem que entregar até 30 de abril. Como é que fica todo mundo? Vai entregar até 30 de abril, não é? Pelo menos quem leva essas coisas a sério. Olha, tem que entregar, porque sabe que se não entregar, o que acontece? Se a polícia rodoviária mandar você parar o teu carro na rua, o que você faz? Você passa direto? Né, Leão? Você para. Temor. Você sabe que ali tem uma autoridade. Eles eram cheios de temor. Eles honravam seus compromissos e respeitavam os valores do reino. Não brincavam com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, como tem coisa na internet ridicularizando o nome do nosso Deus. Como tem coisas na televisão, como tem piada no nome do nosso Deus. E muita gente ainda, muitos crentes ainda achando graça. E muitos crentes dando ibope. Temor a Deus, irmãos, é compreensão da santidade, da majestade de Deus. Deus é santo, irmãos. A gente não pode brincar com a santidade de Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas dele. Não banaliza as coisas santas de Deus. Sabe uma coisa que não é ter temor a Deus? É quando a gente banaliza o culto. Como você vem para o culto como se fosse um lugar qualquer. Isso é falta de temor. Estou banalizando uma coisa santa. Muitas vezes nós banalizamos coisas santas de Deus. Estar na igreja como se estivesse num teatro. O que eu gosto eu aplaudo. O que eu não gosto eu dou vaias. Isso não é uma atitude de temor a Deus. Porque nós estamos em culto. Eu entrei aqui para cultuar a Deus. Eu estou aqui cultuando a meu Deus. Eu não estou no teatro assistindo um espetáculo. Uma atitude de admirador no culto é uma falta de reverência a Deus. Deus está aqui. Ele está nesse lugar. Falta de temor a Deus é tratar a igreja como um buffet. Isso aqui eu pego, isso aqui eu jogo fora, isso aqui que Deus está me ensinando aqui é muito espinhoso para mim, então isso eu não vou engolir, vou jogar fora. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui é amargo demais para mim, deixa que o outro vem e pega. Mas eu não. Isso é falta de temor. Estou banalizando coisas que Deus fez. Santo, santo. Então eles eram cheios de levar a Deus a sério, levar uma fé a sério. O que o Espírito Santo falou para você hoje nesse caso? O Espírito Santo te trouxe aqui. O que o Espírito Santo falou para você? Eu creio que todo mundo tem um tratamento. Primeiro espiritual, mas também é tratamento emocional. Tratamento tudo. O Espírito Santo vai falando que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. O que o Espírito Santo falou hoje para você?
Quais são as áreas da sua vida que não estão sendo evidenciadas que você é uma nova pessoa, uma pessoa transformada? Que você já não está mais agora contaminado, corrompido por uma geração perversa, vazia, fútil. Mas você agora pertence à igreja de Jesus. Quais são evidências? Você tem sido dedicado à palavra. Eu já expliquei tudo que é se dedicar à palavra. Você tem se dedicado à comunhão, presta bem atenção. Dedicar-se à comunhão. Tem se dedicado à oração. Você tem levado sua fé a sério? Tem levado? Se não, por que não mudar hoje? Por que não tomar uma decisão hoje do pastor? Esses crentes foram uma bênção, foram, irmão. Esses crentes, como diz o paulista te viraram de ponta cabeça. Eles viraram o mundo de ponta cabeça. Esses crentes, irmãos, eles onde entraram, eles eram usados poderosamente. Essa igreja, ela impactou o mundo. Eles foram usados extraordinariamente. Mas, dentre outras características, existiam essa que nós falamos hoje. Isso nós precisamos ter. Deus nos convida para isso. Deus convida você para isso. Deus quer de você uma decisão hoje. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão espiritual, sem aceitar um desafio espiritual. Se comprometer mais com Deus, com a sua palavra, se envolver na obra do Evangelho. 3 dedicações: dedicação na obra do Evangelho, dedicação à palavra, dedicação à oração. Será que você não está muito como espectador? Será que você ainda não entrou em campo? Dedicação ao Evangelho, à obra do Evangelho, e levar a fé a sério. O que Deus quer de você hoje? Qual é a decisão que você está tomando aqui? Decisão espiritual que você está tomando. Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto louvamos a Deus, é um tempo de reflexão. Se entrou alguém aqui nessa noite que está afastado do Evangelho, eu estou tão frio. Deus está dizendo para você: olha, o segredo é persevere na palavra. Se você é convertido, mas está desanimado, está frio, está desmotivado, persevere, dedique-se à palavra, dedique-se à oração, dedique-se ao Evangelho, dedique-se à comunhão, comece a conviver com outros irmãos. Uma das estratégias de comunhão da nossa igreja são as células. Comece a frequentar uma célula para você poder desenvolver. Sabe por quê? Não vai ser fácil você ter comunhão com os 530 membros da nossa igreja. Aprofundar comunhão com todos, isso é ilusão, você não vai conseguir. Mas você pode aprofundar comunhão com um grupo menor. Você pode aprofundar comunhão com a sua célula, com as outras células da sua própria faixa etária. Essa é uma das, existem as outras, mas essa é uma. Os grupos de discipulado. Dedique-se à comunhão. E avalie nessa noite como está o teu temor a Deus. Como é que está? Como é que eu estou lidando com a majestade, com o poder e com a glória de Deus? Com a santidade de Deus? Como é que eu estou lidando? Preciso levar minha fé mais a sério. Talvez Deus hoje está chamando você aqui para dizer para você: olha, Deus quer mais santidade na sua vida. Deus quer que você coloque Ele Deus quer que você o coloque no lugar certo na sua vida. Você está deixando Deus muito de lado. Por isso você está ferindo a santidade de Deus.
Mas Deus hoje está chamando você para dizer, olha, coloque Deus no lugar certo na sua vida. Quem sabe você se absorveu tanto com as coisas dessa vida que você não está mais se dedicando à obra do Evangelho. Mas hoje Deus está dizendo para você assim, ó, se dedique mais à obra do Evangelho, sirva mais através da sua igreja. Qual é a decisão que Deus está chamando você para tomar nesta noite? Tome uma decisão. Se você está aqui e você ainda nem é um crente em Jesus, você ainda não entregou sua vida a Jesus, essas pessoas experimentaram essas coisas grandiosas, maravilhosas, mas porque primeiro elas se arrependeram de seus pecados e entregaram a vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já se converteu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então tome essa decisão nessa noite. Convide Jesus para ser o Senhor, o Salvador da sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. E que essa palavra pregada possa encontrar guarida em nossos